Oi, eu sou a Júlia. E você sabia que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o planeta não respirou, aliviado por muito tempo? Surgiu um novo conflito, chamado a Guerra Fria. Um conflito ideológico, político e econômico entre duas superpotências. Você sabe quais são? Os Estados Unidos e a União Soviética. Mas o mais curioso disso é que, apesar do nome, essa guerra nunca foi declarada oficialmente, né? Essas duas potências nunca enfrentaram uma outra diretamente. E foi uma disputa de poder e influência entre as duas superpotências. Se você quer saber mais, vem comigo. Bom, e você já ouviu falar das principais características? Se não, deixa eu te falar. A Guerra Fria foi marcada pelo início do começo ali, em 1947 a 1991. E foi assim que começou após a queda da União Soviética. E principais características a gente tem, que foi bipolarização do mundo. O que era isso? A divisão do mundo entre duas superpotências, conhecidas como os Estados Unidos, que é o bloco capitalista, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Isso é bem... Depois da bipolarização do mundo, a gente tem a corrida armamentista e nuclear. E o que foi? Foram essas duas superpotências acumulando diversos, como é que se fala, assim, armamentos e preparação para uma possível guerra que poderia explodir, né, capaz de até destruir o planeta várias vezes. Depois a gente tem a nossa corrida espacial, que é marcada assim pela corrida de quem chegava na Lua primeiro, o homem quando chegou na Lua, que foi ganhada pelos Estados Unidos, né? A gente tem também guerra de influências. O que é a guerra de influência? Através da propaganda, espionagem e apoio a países aliados, né? Então a gente tem várias influências aí, diretamente no povo e em outros países. Claro, por último, e não menos importante, os conflitos indiretos, conhecidos como guerra por procuração. E o que são? São os conflitos que aconteceram, né, não diretamente envolvendo as duas, mas influenciada por elas, como a Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão. Agora, vem comigo para saber um pouco mais dos conceitos chaves. Bom, vamos entender um pouco mais dos conceitos chaves para te ajudar a entender um pouquinho mais desse conflito. E o que eles são? A cortina de ferro, que é a divisão entre o Ocidente capitalista e o Oriente socialista. O outro é a doutrina Truman, que foi uma política americana para conter o avanço do comunismo. A gente tem também o Plano Marshall, programa de ajuda econômica dos Estados Unidos para reconstruir a Europa Ocidental. A gente tem um outro importante, o Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar entre os países socialistas em resposta à OTAN, criada pelos Estados Unidos e seus aliados, né? E por último, e não menos importante novamente, o equilíbrio do terror. Ideia de que o medo da destruição mútua impedia o uso de armas. Agora vem comigo que eu vou fazer um breve resumo para você não esquecer. Vem! Bom, agora para o breve resumo, a gente tem que, ao longo de 4 décadas, o mundo viveu momentos de grande tensão. Crises como os mísseis de Cuba em 1962 quase levaram à explosão da guerra nuclear. Mas não. Nos anos de 1970, a gente teve uma fase de distensão, com tentativas de diálogos e tratados de limitações de armas. Mas, nos anos de 1980, a rivalidade que tinha entre essas duas potências começou a crescer novamente. E eu considero algumas reformas e também a queda do Muro de Berlim em 1889. O sistema soviético começou a ruir por conta desses acontecimentos. Então, em 1991, a União Soviética se dissolveu, marcando então o grande fim da Guerra Fria. Bom, e com as consequências na atualidade, a gente tem que o mapa político foi redesenhado, com novos países surgindo da antiga URSS. A gente também que a OTAN continua atuando e as tensões com a Rússia ainda refletem as rivalidades do passado. A gente tem também que a tecnologia militar e espacial se desenvolveu muito fortemente por conta desses conflitos. E muitos conflitos atuais, como os da Ucrânia ou do Oriente Médio, têm raízes estratégicas e divisões criadas durante a Guerra Fria. Bom, e a Guerra Fria pode ter acabado, mas as suas lições continuam atuais, que o medo, a rivalidade e a busca por poder podem colocar o mundo à beira da destruição, que o diálogo e a cooperação ainda são as melhores armas para a paz.